correção, professor. A atividade que o senhor passou para a gente ver. Bom, gente, vamos começar. Joane, o que eu preparei para vocês aqui são justamente algumas questões de lá, tá certo? Fique tranquila. De lá que eu peguei de lá, trouxe para cá. Então vamos lá. Domínio da função no gráfico. Então a gente vai tentar, gente, identificar e mostrar para vocês onde é que se localiza o domínio de uma função num gráfico. Tá certo? Então, ó, primeiro, a parte teórica. O domínio é o conjunto dos valores possíveis da abscissa, ou seja, do eixo X. Ou seja, a região do universo em que a função pode ser. É que tem gente querendo entrar. Letícia Rocha. Eu vou pedir. Letícia Professor, Rocha. tá parando. Oi? O meu tá parando. Tá cortando muito, tá dizendo aí. O meu também. Ô, gente, é fogo. É a internet. Eu vou fazer o quê? Letícia Rocha, bom dia. Bom dia, professor. Ô, Letícia Rocha, você é nova aqui na escola, é? Sim, sim, acabei de entrar agora no finalzinho de julho. Você veio de onde, Letícia Rocha? Sagrada Família, Goiânia. Foi? Você poderia, por favor, se não for pedir demais, abrir a sua câmera só para a gente lhe conhecer? Só alguns Ai, segundinhos. meu Deus, agora. Só dar um bom dia pra Agora não, gente. professor. Pelo menos deixa eu pentear meu cabelo aqui, misericórdia toda Meu Deus família. do céu. Acabei de me acordar. Porque assim, eu não, o senhor tava me chamando antes que me disseram, mas era porque eu ia sair agora de manhã. Aí, por isso que eu não ia aparecer na aula, mas não teve como eu sair, aí eu entrei agora. Sim, tô entendendo. Você não ia participar da aula, não. Ia Mas sair, calma, era. deixa eu ajeitar pelo menos meu cabelo. Vá, se ajeita. Sim, eu tenho compromisso. Sim, eu tô entendendo. Aí, com isso, você veio assistir a Pra aula. ninguém tomar um susto, pelo amor de Deus. É. Alguém, você conhece alguém daqui da escola? Deve conhecer, né? Você é de Condado mesmo, sempre foi daqui. Conheço, sim. Não, não, eu cheguei aqui em Condado esse ano. Ah, tá. Você morava em Goiânia também. Vim morar aqui esse ano mesmo. Não, em Baúba. Estudava no Sagrado? Aí eu tava aqui estudando Goiânia. Uhum. Entendi. Guerreiro, essa daí, guerreiro. É. Eu acho engraçado que, pelo menos eu fico na expectativa dela abrir a câmera logo. Não, Eu é já tô para aqui a gente esperando. conhecer, porque assim, ela é aluna do primeiro ano C, né? Aí na última, acho que faz É, dias que colocaram no grupo de professores, né? Que tem uma aluna nova, a Letícia e tal. E na última aula ela participou da minha aula, que ela colocou presença lá. Eu digo, eita, Letícia, participa. foi. Eu conheci Letícia, que eu gosto sempre de conhecer. Eu não fiz isso com você, Ana Carolina, lembra? Eu lembro, toda inchada, 8 horas da manhã. Foi. Eu sempre gosto de conhecer os alunos para saber da carinha. Inclusive, essa semana eu passei por você, Ana Carolina, lá no Novo Condado, você e sua mãe. Sério? Foi, você tava com a saia bem longa lá embaixo, não foi assim. Ah! Não era minha mãe, não, era minha prima. Estava voltando do trabalho e estava passando lá na minha avó. Aí eu disse aquilo é Ana Carolina. Eu não quis parar, Mas não. sabe, você não deu um tchauzinho. Esses Eu não dias eu quis, tava com eu não quis parar, não, porque eu acredito que você não me conhece pessoalmente. De repente você poderia pensar que era alguém se enxerindo para você, entendeu? Eu acredito que Mas você não. se eu ver o rosto, eu sei quem é. Esses dias eu tava caminhando com a minha mãe, aí eu encontrei o Arthur. Aí a gente deu um oi. Foi. Mas eu não quis. Foi. Eu digo, vá que ela pense que é alguém se enxerindo aí, querendo tirar uma onda e diga assim, vai para lá, enxerido. Aí é melhor não falar. A próxima vez fala, Eloy. Tá certo, a próxima vez eu falo. Eu vou descendo a Carolina, professor Eloy, para não ter dúvida. Cadê tu, Letícia? Calma, professor, misericórdia, calma. Daqui pro final da aula.
Não, deixa, tu vai pra se casar, não, deixa pra lá. No final tu abre a cama. Eu quero ver, mãe. No Pronto, final ela tá beleza. se arrumando. Imagina essa mulher se arrumar, a gente vai esperar ela se arrumar pra ela aparecer na câmera. Vamos ver também. Eu só que tem a casa dos rolês. Bem, Toda vez o povo marca uma hora comigo, eu demoro. Tô dizendo que eu sou aqui se atraso nos rolês. Toda vez o povo marca uma hora comigo, eu demoro. Por quê? Porque eu tô maquiando, agitando o cabelo. Meu Vixe, cabelo é Maria. cacheado, eu dou chapinha. Não, tudo bem. A gente vai voltar pra aula, tu vai se arrumando aí, viu? Quando for no final, a gente vai te conhecer. Pronto, tá certo. Mas tô prestando atenção que eu tô no fone. Tá bom, tá bom então, beleza. Então, gente, voltando aqui à nossa aula, tá certo? Enquanto Letícia se arruma. O domínio da função, gente, no gráfico, tá? A gente já estudou, vocês lembram bem, quando a gente estudou o domínio da função lá no diagrama de Venn, gente, o domínio era aquele grupozinho, aquele diagramazinho que ficava do lado esquerdo primeiro, não era? De onde as flechinhas saíam. Não era isso? Vocês lembram? Respondam para mim, participem, por favor. Sim, Elaine. Pode Pronto, continuar. então assim, Eu não. vocês não lembram? Não. Eu não lembro. O diagrama de Venn, também. onde tinham dois diagramas. Lembro. O primeiro era o domínio, aí Lembro. saía as flechinhas Agora da lembro. imagem, não era assim? Lembro. Então, no gráfico, Com certeza lembro. pronto, então no gráfico, o que é que acontece? O domínio da função vai ser aqueles valores, aqueles mesmos valores que estão lá no diagrama de Venn, só que eles estão em cima de um eixo daquele ali, ó, em cima de um eixo. Nós temos no diagrama, no gráfico, o eixo X e o eixo Y. O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Tá certo? Então, o domínio são aqueles valores que ficam em cima do eixo X, sempre. Tá certo? Então, ó, de acordo com o que foi dito aqui na parte teórica, fica um pouco difícil da gente saber, porque assim, quando eles falam abscissa, eixo X, valores possíveis, às vezes confunde um pouco a mente da gente, né? Aí, e agora? O que danado é essa definição que tem aí que o professor colocou? Gente, é muito fácil. É só a gente vir aqui com um gráfico. Eu coloquei já um exemplo aqui de cara. Ó. Qual o domínio da função? Essa daqui foi uma questão que eu coloquei lá para vocês. Vocês lembram que tinha essa questão lá? Eu lembro, Elaine. Pronto. Então, o que é que acontece? Em primeiro lugar, nós temos o plano cartesiano. Vocês conseguem enxergar e distinguir o que é aqui o plano cartesiano e o que é o gráfico da função? Sim. O plano é a cruz aí e o gráfico é a linha vermelha. Pronto. Luan respondeu. Não foi Luan que falou, não foi? Foi. Todos os outros conseguem distinguir o que é o plano cartesiano e o que é o gráfico dessa função? Sim. Não. Sim. Alguém disse não, foi? Foi eu, Cleimira. Cleimira, veja bem, o plano cartesiano, Cleimira, é do jeito que Luan falou, é essa cruz que está desenhada de preto aí. Isso aí a gente chama de plano cartesiano, tá certo? E o gráfico, Cleimira, é essa linha vermelha, dentro do plano cartesiano. O gráfico é isso aí. E o plano cartesiano é essa parte preta, essa cruz preta, que tem o eixo X, ó, tem o eixo X na horizontal e tem o eixo Y na vertical. Você consegue agora ver, Cleimira, quem é o plano cartesiano e quem é o gráfico? Aham, tô vendo. Pronto. Então, ó, observem bem. O que é o domínio da função? O que é o domínio da função? São os valores, de acordo com a definição lá, os valores que estão projetados em cima do eixo X daquela função. Então, nós temos o gráfico da função, tá aí, em vermelho. O que a gente vai ter que fazer? Projetar as extremidades desse gráfico, lembrando que quando o gráfico está desse jeitinho aqui, as extremidades deles, sem nenhuma bolinha aberta e nem fechada, vocês têm que considerar essas duas extremidades como fechadas, tá? Vinha aquela bolinha, não.
Quando vier a bolinha aberta, aí vai ser considerada a bolinha aberta. Mas quando não vier nada, vier desse jeito aí, vocês vão considerar como sendo a bolinha fechada. Não é necessário vir a bolinha fechada para que vocês considerem as duas extremidades fechadas, não. Conseguiram entender isso que eu falei? Sim, Eloy, eu ia perguntar isso mesmo, porque Ô, lá na Eloy, atividade eu o fiquei. povo errou aquele, Certo, Luana? negócio de tal que X, não sei o quê, ou errou aquele negócio que tinha 3x menos 2, não sei o quê. Você, E a maioria errou qual? a maioria errou aquele outro do que tinha os 2 pontos que eu dei, para vocês dizer qual era a função que tem embaixo. Ah, entendi. Certo? Então, ó, vejam bem. Eu coloquei aqui a bolinha fechada. Vocês estão conseguindo ver aí a bolinha fechada que eu coloquei? Ó, vou tirar. Estou colocando a bolinha em cima e a bolinha embaixo fechada. Estão conseguindo ver? Sim, Eloy. Sim, Pronto. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Tanto faz vir assim com a bolinha fechada ou não vir a bolinha. Se não vier, vocês vão considerar que a bolinha é fechada, mesmo sem estar a bolinha aí. Vocês consideram como sendo as duas extremidades fechadas. Agora, se a bolinha vier aberta, aí vocês têm que considerar a bolinha aberta. Ok? Deu essa dúvida de todo mundo? sim, Eloy. Sim. Eu sim. Ok. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer? Vejam bem. A gente vai pegar, gente, estamos falando de domínio, tá certo? Estamos falando do grupo dos elementos que correspondem ao X. Vocês lembram lá no diagrama que o domínio a gente representava pela letra X e a imagem a gente representava pela letra Y? Não era assim? Eloy. Era. Então, pronto, aqui no gráfico não vai ser diferente. Quando a gente falar de domínio, a gente tem que ver esses valores em cima do eixo X. Domínio, eixo X. Domínio, eixo X. Domínio, eixo X. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar as duas extremidades do gráfico e projetar elas em cima do eixo X. Vai subir ou descer uma perpendicular ao eixo X. Ó. Então, ó, essa de baixo primeiro, ó, o que é que vai acontecer? Essa de baixo, eu vou pegar uma perpendicular e vou subir. Vou subir. Olha lá, onde é que ela vai tocar o eixo X? Aonde é? No negativo 1. No negativo 1, ó. Vou subir. Vou subir, eu vou encontrar com o eixo X. Encontrou justamente no negativo 1. E aquela outra extremidade que está lá em cima, eu vou fazer o que para encontrar com o eixo X? Eu vou ter que descer uma perpendicular. Eu vou ter que encontrar com o eixo X, aonde ele estiver. Então, ó, eu vou ter que descer uma perpendicular, tá certo? Olha a setinha descendo, para encontrar com o eixo X. E ele encontrou com o eixo X em que número? O 2. No 2. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu domínio, o domínio desse gráfico, o domínio dessa minha função, que está representada por esse gráfico no plano cartesiano, vai ser de onde? Do -1 ao 2. Olha lá, de verde que apareceu. O domínio é esse da função. Ô, Eloy, aí no caso, Sim. antes de tudo a gente tem que fazer isso, né? Olha, Pra conseguir a função. tem gente que consegue enxergar isso sem precisar fazer isso. É porque, tipo, eu tava tendo dificuldade. Tipo, eu pensava que poderia ser todos os números, entendeu? Aí só que não dava certo em uns, em outros não, quando eu ia botar o negócio pra saber a função. Não, mas aí é outra questão. A gente vai chegar lá ainda, viu? Essa daí é uma daquelas primeiras. Essa outra que você está falando vai chegar nela ainda. Eu não tô conseguindo nem prestar atenção direito, porque eu tô pegando água também, Eloy. Eita, danado. Se vira aí, se vira. Eu tô gravando, eu vou botar no YouTube depois. Então, ó, alguém, assim, tem dificuldade de enxergar isso aí, de não sabe fazer de jeito nenhum, é pegar o gráfico, gente, as duas extremidades, as duas pontas. As duas Eu explicar pontas. de novo, que eu perdi a explicação enquanto eu tava pegando água. Olha, a gente tem um gráfico aqui, Edilson, aqui, tá certo? Então a gente quer saber onde é que está localizado o domínio dessa função no plano cartesiano. Então o que é que a gente vai fazer? Projetar as duas extremidades do gráfico em cima do... Peraí que tem gente querendo entrar.
A gente vai projetar as duas extremidades do gráfico em cima do eixo X. Então, olhando essa primeira extremidade aqui embaixo, na parte de baixo, quando a gente vai projetar no eixo X, a gente vai fazer o quê? Subir uma retinha paralela, tá certo? Paralela não, perpendicular ao eixo X. Ó, a gente vai subir aqui, ó, para encontrar com o eixo X. Nosso objetivo é encontrar aqui com o eixo X. O eixo X é esse, ó. O eixo X é esse e o eixo Y é esse. Quando a gente fala de domínio, estamos falando do eixo X. Ok? Então, a gente vai projetar essa extremidade no eixo X. Então, a gente vai aí, ó, uma perpendicular para encontrar com o eixo X, ó. Aí subiu, a setinha subindo no eixo X. Então, encontrou com o eixo X aonde? No -1. Essa aqui já é uma extremidade do meu domínio. Vamos agora para outra extremidade do gráfico. Tá lá em cima, ó. A gente aqui vai fazer o quê para encontrar com o eixo X? Vai ter que descer uma perpendicular, certo? Para encontrar com o eixo X. E a gente encontrou com ele aonde? No número 2. Não foi, ó? Olha lá. Número 2. Então, o número 2 vai ser a outra extremidade. E a nossa região do domínio da função no gráfico é essa aqui que está em verde. Que vai do -1 ao 2. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, que toda essa área verde aí, qualquer número que eu pegar dentro dessa área verde aí no eixo X, ele vai ter uma imagem do eixo Y. É só isso. Ah, professor? Faz aí um teste. Pega o número 1 no eixo X. Quando tu pega o número 1 e vai encontrar com ele no gráfico, qual vai ser a imagem dele? Alguém pode me dizer? 1, se a gente for subir, ou se a gente for descer, pode ser negativo. Não, olha, você tem que... Pronto, eu vou tirar essa dúvida também, Luan. Quando eu pego o número 1 no eixo X, e quero saber qual é a imagem, se tu descer, tu vai encontrar com esse gráfico aonde? Na parte negativa? Não. É verdade, não passa no gráfico, não, tem que passar no Pega o gráfico. gráfico. Você tem sempre que procurar o gráfico. Você não está no 1 no X, está no 1. Eu estou no 1 aqui no X, no 1, número 1. O que é que eu tenho que fazer para encontrar com o gráfico? Eu tenho que subir. Olha o gráfico. Se eu descer, eu não vou encontrar com gráfico nenhum. Eita. Eu vou ter que subir. O meu objetivo é sempre encontrar o gráfico. Eu tenho que cruzar o gráfico, eu tenho que tocar o gráfico, eu tenho que tocar ele. Número 1. E quero tocar o gráfico, eu tenho que subir uma perpendicular. Quando eu subo essa perpendicular, eu vou encontrar com quem? Que é domínio que eu não lembro mais. Domínio são os valores do eixo X. Imagem, os valores do eixo Y. Domínio são os números de partida. São os números que na função para sair uma imagem lá do outro lado. Ok? Ok. Aí imagina aí, se eu pego o número 1,5. Eu peguei o número 1,5 aqui, ó. 1,5 no X. 1,5, mesmo aqui, ó. 1,5. Quando eu vou encontrar com o eixo X, olha lá eu subindo. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Subindo, estou subindo. Encontrei. Encontrei. Aqui, ó. Eu tenho imagem ou não tenho? Tem Qual é? 2. 2. Tá aqui a imagem, ó. Peraí, o mouse sumiu. Tá aqui a imagem, ó. Subiu 1,5, a minha imagem é 2. Eu tenho imagem? Tenho, é 2. Qualquer número que eu pegar aqui do eixo X, dentro desse espaçozinho verde aqui, eu vou ter uma imagem. Então, por isso que esse aqui é o meu limite do meu domínio. Meu limite do domínio é esse aqui, ó. Do -1 ao 2. Agora, tenta pegar aqui o número 3. Não o eixo X, o número 3. Se tu subir ou se tu descer, tu vai encontrar com esse gráfico? Não. Não. Ou seja, o número 3 não tem imagem. Por que não tem imagem? Porque eu não vou conseguir tocar no gráfico, no número 3 aqui. Eu não vou conseguir tocar no... Parou aqui. A imagem, olha lá, a imagem do domínio da função. Não tem que estar dentro do domínio, né? Dentro do domínio.
Não. A imagem são os valores em que se corresponde com o domínio. Lembra lá No caso em que vai dar o domínio, né? Depois que fizer isso? Ah, o meu domínio é 1, a minha imagem é quanto? É 3, o meu domínio é 4, a minha imagem é 8. Entendeu? A flechinha saindo do domínio para a imagem. Domínio para a Uhum. imagem. Certo? Então, gente, observem que se eu pegar o 3 aqui como exemplo, ele não vai ter nenhuma imagem, ó. Ele não vai ter nenhuma imagem, por quê? Porque o gráfico parou aqui. Então, o meu gráfico, o domínio do 3, ele não é domínio. Ele não faz parte do domínio. O menos 2, ele não faz parte do domínio. O 2,5 não faz parte do domínio. Até o 2 faz parte do domínio. Até o menos 1 faz parte do domínio. Tá bom? Mas dois aqui, ele não tem mais domínio. Por quê? Ele não vai se corresponder aqui, ó. Quando ele subir, ele não vai tocar o gráfico. Então, ele não vai ter nenhum correspondente aqui no Y. Não vai ter imagem. Se não tem imagem, é como se eu tivesse o 3 boiando lá no domínio. E pode sobrar algum número lá no domínio? Não pode. Não é função. Então, olha só a linguagem. A minha função, ela está definida no intervalo de -1 a 2 no domínio. Tá certo? Esse é o domínio dessa. Olha lá, quem foi que acertou tudo, hein? Eu acho que o Zé foi tudo. Eu não lembro, não. Foram duas pessoas só, eu não lembro, não. Eu acertei tudinho. Quem foi? Eu também. Eu, Antônio Matheus. Foi pra mim também apareceu lá, e 5 certinho. O meu mostrou, também, o meu né? mostrou 3 de 5. Então foi mais de duas pessoas. Teve uma menina que também acertou todas. Não se lembra quem foi agora, não. Então, gente, ó, agora trazendo. Foi a correção depois, lá, pra gente ver se a gente acertou. Minha querida, essa daqui já é uma questão, já. Estou fazendo a correção. Essa daqui é uma Mas questão. não é a mesma de lá, né, lá? A gente não É a sabe lá. mesma de lá. É a mesma de lá. Como não é? É a mesma de lá. Eu tirei a mesma Mas questão. depois tu mostra e a gente acerta de lá. Eu estou mostrando aqui já, vou mostrar tudinho. Essa aqui são as questões de lá, isso que eu estou dizendo a você. Vai botar as alternativas, é 2x, não sei o quê. Eu vou colocar só a correta aqui, né? Ó, Entendi. então, ó, esse daqui, gente, é o intervalo, ó, daqui para aqui, é o intervalo. Coloquei aqui mais dentro uma setinha aqui, apontando aqui, ó, daqui para cá é o intervalo do meu domínio. Domínio eixo X, tá? Lembrando de novo. Então, ó, escreve intervalo. Domínio da função é todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a -1. Por que maior ou igual? Alguém tem dúvida ainda sobre isso? Esse sinalzinho de maior ou igual, por que ele vem aqui? Tenho. É Cleiton, é? Uhum. Cleiton, veja só. A bolinha aqui, Cleiton, ela não está fechada no gráfico? Está. Quando a bolinha está fechada, quer dizer o quê? Que aquele número ele está dentro do intervalo, não é? Uhum. Então, ó, quer dizer que quando eu subir aqui essa perpendicular, eu não acertei, foi no número -1 aqui. Uhum. Então, quer dizer que o número -1, Cleiton, ele faz parte desse intervalo. Agora, Cleiton, se a bolinha fosse aberta aqui, Cleiton, eu ia subir aqui a perpendicular, ia encontrar com -1, mas o -1 não ia fazer parte do intervalo. Entendeu? Então, quando a gente diz que é maior ou igual, quer dizer que o -1 também faz parte do intervalo. Porque o número ele tem que ser, ó, Cleiton, maior ou igual a -1. Se for igual a -1, igual a -1, que é o que está dizendo ali, qual vai ser a minha imagem? Eu tenho imagem ou não tenho, Cleiton? Não tem. Não Se for tenho. menos. Quando o meu x for -1, Cleiton, quando o meu x for -1 aqui, ó, quando o meu x for -1 e eu for encontrar com gráfico, ó, tô descendo, tô querendo encontrar com gráfico, eu não tenho que descer, né, Cleiton? Aham, tem. Quando eu descer, eu vou encontrar com gráfico aonde? Não é justamente nesse pontinho aqui, não? Sim. Aí qual vai ser a minha imagem? 3. -3, Negativo. né?
Não é menos 3? Sim. Menos 3. Eu tenho imagem ou não tenho? Tem. Então, pronto. Quando o meu x for menos 1, o meu y é menos 3. Então, eu tenho imagem. Eu tenho imagem. Agora, se a bolinha fosse aberta aqui, ó, eu não teria. O menos 1 estaria fora. Mas como está fechada, o menos 1 está dentro do intervalo, então eu tenho que dizer que o menos 1 está dentro do intervalo. E como é que eu digo que o menos 1 está dentro do intervalo? Dizendo que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Esse tracinho de baixo aqui, ó, faz toda a diferença. Está dizendo que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. A mesma Oi, Eloy. Oi. Olha, eu acho que o site tá com problema, porque o Luan falou que acertou tudo. Aí ele mandou o print agora das questões dele pra mim. As Ô, minhas tá igual a Joane, dele, as ô, minhas tá Joane, igual a dele, mostrou que eu errei. vamos fazer assim, não se preocupe com nota agora não, que a gente vai fazer essa atividade de novo. Tá? Se você está preocupado Não com sei, eu nota que queria só acertou, que ver não as acertou, questões nada pra gente tentar acertar, né? as questões foram a mesma para todo mundo e a questão correta foi igual para todo mundo também. Mas já aconteceu isso já, do site bugar, mostrar que tá errado para uns e mostrar certo para outro. Aí a professora teve que ver resposta por resposta. Tá. Professora, Depois a gente vê isso aí, no final da aula a gente vê isso, não se preocupe não. E ninguém vai ser prejudicado por isso não, tá certo? Então, ó, a outra extremidade aqui é essa daqui, ó, é o 2. E o dois, ele também faz parte do intervalo. Por que ele faz parte do intervalo? Porque a bolinha lá em cima está fechada. Tá bom? Então, se a bolinha está fechada, eu desci aqui a perpendicular e encontrou com o número 2, e o 2 também faz parte do intervalo. Se o 2 faz parte do intervalo, eu tenho que dizer que o x tem que ser menor ou igual a 2. Ok? Dúvida? Ô, professor, tem uma dúvida. Hum. Se a gente projetar esse gráfico aí no eixo X e no eixo Y, se tiver bolinha branca nas pontas, o domínio e a imagem também vai ser bolinha branca? Bolinha branca. Bolinha branca. Nesse caso aqui, sim, viu? Nesse caso aqui. Se eu pego um intervalo de uma função constante, é diferente. Entendi. Ok? Mas nesse caso aqui, de uma função do primeiro grau, é sim, bolinha branca no domínio e na imagem. Certo? Pronto, se no caso aí fosse bolinha branca no menos 3 aqui e no 2 aí. No menos 3 não, no menos 1. Aí ia ser x pertence a reais, tal que x é maior que 1 e menor que 2, era? Isso. Se fosse bolinha branca nas duas extremidades, sim. Eu tirava um de igual de baixo ali. Ia ficar x maior que menos 1 e menor do que 2. Entendi. Entendeu? Quando a bolinha é aberta aqui, quer dizer que esse número aqui que ele encontrou no eixo X não faz parte do intervalo. Como ele não faz parte do intervalo, eu digo aqui que ele é somente menor do que esse número, não igual. Não igual, menor do que ele. Entendi. Eu só digo que ele é igual a esse número quando a bolinha é fechada, certo? E que esse número faz parte do intervalo. Aí sim é maior ou menor ou igual. Certo? Entendi. Pronto. Próximo gráfico, mais um. Olha lá o outro. Novamente falando de domínio. Novamente falando de domínio. O que é que a gente tem que fazer? Projetar as duas extremidades no eixo X. Alguém consegue visualizar essa projeção sem precisar fazer toda aquela setinha para o lado, sem fazer nada daquilo, só olhando? Me digam aí. Sim. É do negativo 1 Negativo até tudo. o 4. É negativo 1 até o 4 positivo. Isso. Quando a gente está falando de domínio, a gente projeta em cima do eixo X. Tiamoni, cadê você, Tiamoni? Tô aqui. Você consegue enxergar, Tiamoni, sem precisar fazer nada daquilo, o domínio dessa função?
Aham. Qual é, Tiamoni? Do -1 ao 4. Ô, Tiamoni, se eu dissesse agora, Tiamoni, qual é a imagem dessa função? Imagem é a projeção no eixo Y. O que é que muda? Tu vai projetar para o eixo Y agora, Tiamoni. Quer Do saber? 1 ao -4. Do 1 ao -4. Muito bem. É isso. É isso, gente. Domínio, eixo X, imagem, eixo Y. É só projetar em cima do eixo que a gente já sabe que é aquele intervalo que a gente quer. Se é domínio, é o eixo X. Se é imagem, é o eixo Y. Certo? Então, ó, projetando, falando do domínio ainda, domínio. Projetando, lembrando, tá? Pode vir com ou sem as bolinhas fechadas, tanto faz. Se vier sem as bolinhas, considera a função fechadinha nas duas extremidades. Mas se vier a bolinha, melhor ainda, porque a gente não tem dúvida. Certo? Então, ó, projetando em cima do eixo X, projetei a parte de baixo, a extremidade aqui, ela subiu para encontrar com o eixo X, ó, aonde? No -1, peguei aquela outra extremidade, projetei no eixo X, ou seja, eu tenho que descer uma perpendicular, desci, encontrei, tá aí o intervalo de verde, que vai do -1 ao 4. Tá aí, ó, do -1 ao 4. E o intervalo é quem? X pertencente aos reais, tal que o X tem que ser maior ou igual a -1, ou menor ou igual a 4. Eu quero saber das dúvidas, tá? Ô, professor. Micaela, do primeiro B, tá tudo certinho? Janine, a turma aí. Camille, Clara Freire. Professor, Oi. Tudo ok. domínio é eixo X e eixo Y é o quê? É imagem, é imagem. Ah, tá. Certo? Ellen, nunca mais eu falei com Ellen. Tudo bem com você, Ellen? Tá entendendo o assunto? Ellen Beatriz, Oi, Eloy. tá entendendo? Tô. Tá bom, tá sumido, nunca mais. Sumida não, né? Você assiste todas as aulas, só não fala, né? É, Tá bom, mas tá entendendo, não tá? tô. Ok. Ó, Eloy, faz atividade por esse site mais não, vi? Eu acho que o povo tudinho acertou e tu tá fazendo um negócio em vão, porque o site mostrou lá agorinha que eu não tinha marcado quase nenhuma resposta no meu e no do povo que tá lá falando comigo no WhatsApp. Tá certo, professora. Tá bom. Eu vou seguir sua recomendação, viu? Debochado, viu? Emily, tá entendendo o Mas assunto? não é mesmo? Oxi, essa bosta desse site. Emily, tá entendendo, Emily? Emily Laiane. Ah, ela tá sem áudio, né? Primeiro C, Vitória. Tem. No meu também, professor, tirou duas questões minhas aqui, ó. Duas questões estavam corretas, saiu do Aí nada. depois ele quer botar a culpa nos alunos, dizendo que os alunos não acertou. Quem errou foi ele, aí tem esse site dele. Faça pelo mais não, professor. Faça pelo Classroom mesmo. Eu vou ver depois. Pelo Classroom é melhor. Olha a outra função agora. A mesma função, olha o que eu fiz agora. A mesma função, ó. Estão vendo essa função, o gráfico dela? Eu plotei a mesma função aqui. Qual é a diferença? É que a bolinha agora ficou aberta. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Bolinha aberta nessa extremidade e na outra também. Nas duas extremidades, bolinha aberta. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Somente o intervalozinho na hora de representar lá, ó. Aqui eu vou subir a perpendicular, vai encontrar com -1. Ali eu vou descer, vai encontrar com 4. O intervalo é o mesmo, do -1 ao 4. Qual é a diferença, então, professor? A diferença é que nem o -1 e nem o 4 entrou nesse intervalo. Eles estão fora. Ou seja, se eu pegar o 4 aqui, ó, se eu pegar o 4 e subir,
eu não vou ter nenhuma imagem. Por quê? Porque o 4 não vai estar definido dentro desse intervalo. A bolinha no 4 está aberta. O 4 não faz parte desse intervalo. Ô, professor, e qual o número que faz parte do intervalo? Até o 3,999999 faz parte do intervalo. Ele tem uma imagem, mas o 4 não tem. Ok? O -1 também não tem nenhuma imagem. Ele não está dentro do intervalo. A bolinha dele está aberta. E a gente estudou isso lá nos intervalos. Então, ó, qual é a diferença aqui na hora de representar no intervalo? O x, ele tem que ser somente o quê? Maior do que -1 e menor do que 4. Aquele sinalzinho de igual, ó, saiu daqui. Aquele sinalzinho que tem embaixo aqui de igual, saiu daqui. Certo? O resto da representação é a mesma, somente o sinalzinho que saiu. Quando eu tenho bolinha fechada, eu tenho que dizer que o intervalo é maior ou igual, ou menor ou igual. Quando a bolinha é aberta, eu tiro o sinalzinho de igual daqui de baixo, fica só menor ou maior que. Deu para entender a diferença? Deu, professor? Sim, Eloy. Pronto. Agora, imagem da função no gráfico. Imagem é o conjunto dos valores das ordenadas y resultantes da aplicação da função f de x, ou seja, da lei de associação mencionada. Ou seja, quando eu coloco lá um valorzinho no x e vou encontrar com o gráfico, eu vou ter um correspondente lá em y ou não? Se tiver, aquilo ali é a imagem. Tá bom? Então, o que é a imagem? É aquele valorzinho lá, ó, o valor correspondente que está se correspondendo com o x. Tá certo? Novamente, a parte teórica deixa um pouco a desejar. A gente não consegue entender bem o que é, né? Mas quando a gente vem para a prática, fica melhor. Eu peguei aquele mesmo exemplo do primeiro e estou colocando aqui de novo para a gente ver onde é a imagem. Tá certo? Qual é a diferença agora? É que agora a gente vai somente olhar para o eixo Y. Imagem, eixo Y. Imagem, eixo Y. Isso aí, gente, vocês têm que saber. Aí não é mais comigo. Quando a gente falar de domínio, eixo X. Quando a gente falar de imagem, eixo Y. Alguém ainda tem dificuldade de entender isso? Tá fácil. Vendo pelo meu ponto de vista agora, tá fácil. Pronto. Domínio, você tem que projetar o gráfico no eixo X. Imagem, projetar o gráfico no eixo Y. Tem que lembrar disso. Aí você tem que ver o quê? O que é que a questão está querendo? É imagem ou é domínio? Se for domínio, eu vou projetar o meu gráfico no eixo X. Se for imagem, eu vou projetar meu gráfico no eixo Y. E é só isso. Tá bom? Então vamos... Ô, professor, Opa! eu vou ter que sair da aula agora. Eu vou lhe explicar no PV depois, viu? É quem que tá falando? Clara Freire. Ok, Clara. Vá com Deus. Obrigada. Nada. Preste atenção nas duas extremidades, ó. Duas extremidades. Quando eu projeto essa extremidade de baixo, a extremidade de baixo, no eixo Y, ela vai encontrar com que valor? Com 3 e com 3 negativo? Isso, lá embaixo. Eu estou falando embaixo primeiro. Vai projetar e vai encontrar com quem? Lá embaixo, a extremidade de baixo. Negativo 3. Negativo 3. Negativo 3, ó. Negativo 3. Eu fiz primeiro a de cima aqui, na hora de montar. A de cima vai encontrar com 3 e a de baixo vai encontrar com o -3. Tá bom? Então, quem vai ser o meu intervalo? É do -3 ao 3, ó. Essa linha verde aí. Do -3 ao 3. Essa daí é a minha imagem. Todo esse intervalo de verde aí é a minha imagem. Aí eu pergunto, o -3 e o 3 está dentro do intervalo ou estão fora do intervalo? As duas Estão dentro. estão dentro, ou seja, quando eu for colocar lá, em forma de intervalo, representar esse intervalo em forma de conjunto lá, eu vou dizer que eles são menor ou igual, ou só menor ou só maior? Menor ou igual, ou maior ou igual. Ou maior ou igual, não é assim? Vocês estão craques já aí, ó. Agora, lembrando, tá? Aqui tudo é fácil, Eloy. Quando a gente fala de imagem, a gente está falando do eixo Y. Foi um erro que eu cometi
lá na outra aula, mas eu corrigi no início da aula passada. Não é isso? Quando a gente fala de imagem, a gente está falando do eixo Y. Então, todos os valores que a gente falar, a gente tem que falar com Y. Y não é mais X. Y pertencente aos reais, tal que Y tem que ser maior ou igual a menos 3. Ó, ele tem que ser maior. Quando a gente sobe, a gente vai aumentando os valores. Maior do que menos 3 e tem que ser menor do que 3. Ou igual, né? Maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. O intervalo é esse, da imagem. Ou seja, se eu pegar qualquer número aqui do domínio, que está definido entre menos 1 e 2, eu vou ter uma imagem lá, que a minha imagem é justamente do menos 3 ao 3. Domínio do menos 1 ao 2, imagem do menos 3 ao 3. Ok? Ô, professor, Oi. como é que se pronuncia esse cálculo aí, da direita? Peraí. Como é o cálculo da direita? Ele está perguntando como ler a função. É a função, desculpa. A imagem da função. Todos os y pertencentes aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Ah, tá. Certo? E aí, gente, próxima. Mais uma de imagem, aquela mesma função lá, só que agora imagem. E aí, qual é a imagem daqui? Sem precisar colocar as setinhas. Do negativo 4 a 1. Do negativo 4 a 1. Fechado ou aberto as duas extremidades? Fechado as duas. Fechado. Fechado as duas. Então quer dizer que o menos 4 e o 1 fazem parte do intervalo, não é isso? Isso. E se eu colocar a bolinha aberta agora? A bolinha Agora Faz parte. agora mudou, né? Mudou. Então a extremidade continua sendo a mesma. 1 e menos 4. Só que nem o 1 e nem o menos 4 faz parte do intervalo. Então, na hora de representar aqui o intervalo, eu vou dizer imagem da função são todos os valores y pertencentes aos reais, tal que o y tem que ser maior do que menos 4 e menor do que 1. Ou seja, o menos 4 ficou fora e o 1 ficou fora. O número tem que ser maior do que menos 4. Não pode ser menos 4, tem que ser maior do que ele. E tem que ser menor do que 1. Não pode ser 1. Tem que ser menor do que 1. Ok? Ok. Construção de gráfico agora de função. Então, vejam bem. Teve uma aula minha aí que eu coloquei isso aqui para vocês. Inclusive, o slide é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, ó. Coloquei o exemplo de uma função, x mais 1. Isso aqui é uma função, x mais 1. E a gente vai desenhar o gráfico aí nesse plano cartesiano. Foi dada a função e a gente vai desenhar o gráfico aqui no plano cartesiano. Tá certo? O que é que precisa para a gente desenhar o plano cartesiano, o gráfico no plano cartesiano? Eu falei isso numa aula, em várias aulas. Das coordenadas. A gente precisa, na verdade, de 2 pontos só. Quando a gente tem uma função do primeiro grau, a gente só precisa de 2 pontos. Tá certo? E para a gente conseguir esses 2 pontos, a gente tem que dar valores a x e encontrar o seu correspondente em y. Somente 2 vezes. Eu vou dar 2 valores a x e encontrar 2 valores em y. Com isso, eu vou ter 2 pontos. Então, ó, vamos lá. A função está definida no domínio dela, o domínio dela para todos os reais, ou seja, a função não está limitada. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Eu vou voltar, viu? Vou voltar para o domínio. Domínio. Olha o domínio aqui, quem é dessa função. X pertencente aos reais, mas só que o x tinha que ser maior do que menos 1 e menor do que 4. Não era assim? Ou seja, a função só vinha daqui para cá. Ela é limitada. O domínio dela é limitado daqui para cá. Ela não passa nenhum trisquinho para lá. É somente isso. Ela tem um limite.
E qual é o limite? Do menos 1 ao 4. É o limite. Já essa outra função aqui, ó, não. O domínio dela é quem? Os reais. Todos os números reais. Ela não tem limite. Ou seja, esse gráfico ele vai, ó, até o infinito. O gráfico vai até o infinito nas duas extremidades. Ele não é limitado, não tem esse negócio de x, não sei quanto, não. O domínio aqui são todos os números reais. Todos. O gráfico não tem limite, nem para cima, nem para baixo, nenhuma extremidade. Deu para entender isso, gente? Sim. É como número, latitude e longitude. para qualquer número que você pegar, em cima do eixo X, ele vai ter uma imagem. Ô, professor, mas só que o eixo X só vai até o 5. Não, olha a reticência aí. Ele vai até o infinito. Ô, professor, quer dizer, então, que se eu pegar no eixo X lá, eu prolongar o eixo X aqui, e pegar o número 1000, ele vai ter uma imagem? Vai. Vai ter uma imagem. Qual é a imagem? Se eu pegar o número 1000, qual é a imagem? Alguém pode me dizer? 1001. 1001, muito bem. Se eu pegar o número 1000 no domínio, a minha imagem vai ser 1001. Por quê? Porque a função é x mais 1. É o x mais 1. O x não é 1000? 1000 mais 1, 1001. Então, qual é o ponto? As coordenadas desse ponto. A coordenada x é 1000 e a coordenada y, 1001. E eu vou ter um ponto lá no gráfico, lá no plano cartesiano. Então, ó, vamos fazer isso aqui, lógico. A gente não vai pegar um número 1000, a gente vai pegar um número que esteja aqui mais próximo da gente, que a gente possa visualizar ele da maneira mais simples. Tá certo? Então, eu coloquei como exemplo aqui. Para x igual a 1, ou seja, para esse x aqui igual a 1, ó, quando eu pegar o x igual a 1, quem vai ser meu y? 2. Por quê, professor? Porque, gente, a gente tem que substituir esse valor de x aqui na função. Então, 1 aqui no lugar do x, f de 1 é igual a 1 mais 1. Quem é 1 mais 1? 2. Então, quando eu tenho um número no eixo x, 1, o meu y é 2. Então, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, x1, y2. Olha o meu ponto onde é. Essa função, já encontrei um ponto. Eu preciso encontrar mais um ponto para poder traçar o meu gráfico. Então, vamos lá, dar outro valor. Aí fica a critério de vocês, tá? Quanto mais distante você pegar um ponto do outro, fica melhor para traçar. Quando pega uns pontos muito pertinho, não fica muito bom, não. Pega uns pontos mais distantes. Então, ó, para x igual a 4, quem vai ser meu y? Substitui, joga o 4 na função. 5. 5. Então, qual é o meu ponto? Quais são as coordenadas desse ponto? Quais são as coordenadas? Eu tenho um ponto. Um ponto ele é composto de coordenadas. 2 coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y. Para o ponto lá de cima, gráfico aí, as coordenadas eram 1, 2. Nesse caso aí, quais são as coordenadas? 4 5. 4, 5. São as duas coordenadas. Então, ó, no eixo x é 4, no eixo y, 5. Encontrei as duas coordenadas, o meu ponto está aí. E o que é que eu vou fazer agora para traçar o gráfico? Ligar os dois pontos. Ó, coloquei mais um ponto ainda, inclusive. Não precisava, tá? Não precisava, mas eu coloquei porque eu peguei o mesmo slide que estava na outra aula que eu preparei. 2,5. Quando eu pegar o x 2,5, o meu y vai ser quanto? 3,5. 3,5. Então, ó, tá aqui, ó. 2,5, 3,5, pontinho. E agora, ó, meu gráfico. Ô, professor, o senhor limitou o gráfico tá aqui, ó. Ele termina aqui e termina aqui. Não, gente, é porque eu não quis esticar mais ele. Por que não poderia ser 3, hein, professor?
Ô, gente, eu peguei o ponto que eu quis. Poderia ser 3, poderia ser 1000, poderia ser menos 5, poderia ser 200, poderia ser qualquer número, Johnny. Eu A quis pegar imagem, tá falando na imagem. na imagem, porque quando eu colocar 2, Ah, é porque a função é aquela ali, né? a função é a de cima. Quando eu colocar 2,5 aqui no lugar do x, vai ficar 2,5 mais 1, 3,5. Entendi. Entendeu? Então, ó, tá aqui o gráfico, tá, gente? O gráfico da função é esse aqui, ó. E como foi que a gente conseguiu esse gráfico? Só precisava de 2 pontos. Liguei os 2 pontos, acabou. O meu gráfico é esse. Tá certo? Tá certo? Mais ou menos. Qual é a bronca? Diga aí. Não, é o jeito de ligar os pontos que eu não entendi direito. É só ligar os pontos. Você não conseguiu 2 pontos, só precisava de 2, tá? Eu coloquei 3, mas só precisava de 2. Você, quando conseguir 2 pontos, é só ligar os 2 pontos. Ligar, pegar uma reguinha e ligar os 2 pontos. Ali é o gráfico daquela função. Isso. Alguém tem alguma dúvida ainda? E aí, gente? Não, Eloy. Tá. Ó, e agora, depois que eu tracei o gráfico, eu posso, inclusive, tirar os pontos, ó. Meu gráfico ficou aí, bonitinho, sem precisar nem dos pontos. Esses pontos a gente chama de ponto de apoio. É um ponto de apoio para a gente traçar o gráfico, mas o gráfico da função é esse aí, tá? O gráfico da função é esse aí, que está de vermelhão aí. Aqueles pontozinhos são os pontos de apoio para a gente poder traçar o gráfico. Tá certo? Agora outro. Contradomínio. Agora é o seguinte, eu tenho o gráfico. Eu tenho o gráfico. E quero a função. É justamente a questão que a gente trabalhou lá no exercício da aula anterior, da aula passada, que vocês, a maioria errou. Eu tenho o gráfico e quero a função. O que é que eu preciso? Identifica pelo menos 2 pontos desse gráfico. Tá? E eu dei lá 2 pontos de apoio para vocês poderem utilizar, substituir na função. Você ia ter que ir por tentativas. Vou testar nessa primeira função aqui. Vou testar nessa outra. Entendeu? Então, ó, para x igual a 1, o valor de y nessa função. Olha para a função. E a gente já trabalhou muito isso já. Quando x for 1, é quanto? 5. Negativo 1, né? Negativo 1. Negativo 1. Quando o x for 1, ó, o que é que tu tem que fazer? Quando o x for 1, aí tu tem que descer, tu tem que encontrar com o gráfico. Quando o x for 1, tu vai ter que pegar o 1 aqui no x, x1. Tu vai ter que encontrar com o gráfico. Quando tu desce aqui para encontrar com o gráfico, tu encontra com ele logo aqui, ó. Aqui. E aqui, quando tu puxa pro y, vai dar justamente no menos 1. Menos 1. Aqui, ó. Ponto. Agora, outro ponto. Já temos o ponto 1 menos 1, né? Quando x for 1, y é menos 1. É as coordenadas desse ponto. Outro ponto. Quando x for 3, y é quanto? 3 de novo. 3 também. Olha lá. Quando x for 3, y é 3. Então, nós temos outro ponto. É o ponto 3, 3. Tá certo? Então, ó, agora a gente vai fazer o quê? Tentativas. Vocês tinham lá várias alternativas para ir testando. Então, ó, primeira função é essa daí. Será que essa função representa esse gráfico aí? Será que esse gráfico, Ô, Eloy, essa função, foi? por que não subiu com 1, hein? Com 1, se tu pegar o 1 aqui no x,
Nesse 1 aqui, né, que eu tô com o mouse em cima. É, Eloy, isso aí. Se tu subir com 1, tu vai encontrar com o gráfico aonde? Sobe ele, sobe. Tu vai encontrar com o gráfico. Tá no 1. Tu vai subir. Tu vai encontrar com o gráfico quando? No 5? Acabou aí, ó. Vai? Tu só vai encontrar com o gráfico se tu descer. E, oh, meu Deus, isso é muito complicado. Eu tava entendendo. Ô, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Presta atenção. O gráfico é esse que tá de vermelho aqui, ó. É esse que tá de vermelho. Certo? Tu tá aqui no x igual a 1. No x igual a 1. Se tu quer encontrar com esse gráfico, se tu subir uma perpendicular... Ah, Eloy, eu entendi. Tu não vai encontrar com o gráfico nunca. Tu tem que descer. Tem que passar pelo gráfico, Eloy. Tu tem que passar pelo gráfico. A tua intenção é tocar o gráfico. Tocar o gráfico. Então, em algum momento, vai ter que subir, em algum momento, vai ter que descer, tu vai ter que olhar. Agora, Como é que Eloy, se fosse mais pra cá, tipo, passando pelo 1, eu poderia subir, tipo... Sim, Se passando mais pelos números, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se o x fosse 2, tu ia ter que subir para encontrar com o gráfico. Verdade. Entendeu? Se o x for 4, tu vai ter que subir para encontrar com o gráfico. E o número 1 aí não pode subir, não, ué? Como é? O número 1 não pode subir, não. Se tu pegar o número 1 aqui e subir uma perpendicular, tu vai encontrar com o gráfico a 1. É isso que eu quero dizer. Tu não vai encontrar com ele. Tu só vai encontrar com ele se tu descer a perpendicular. A tua intenção é tocar o gráfico. Se tu tiver aqui, por exemplo, no menos 2, x menos 2, o que é que tu tem que fazer para encontrar com o gráfico? Subir ou descer? Teu x é menos 2. Descer. Descer. Teu x é menos 2. Tu quer encontrar com o gráfico, então tu vai descer. Ó. 9,40 já. Oi? Então vamos lá. Eu tenho essa função e eu quero saber se essa função corresponde a... O que é que eu tenho que fazer? Eu pego esse de apoio e substituo. Tá certo? Então, meu primeiro ponto de apoio, o x é 1 e o y é menos 1. Ou seja, se eu colocar o 1 aqui, eu tenho que ter como resposta o menos 1. Se não der, então essa daí não é função do meu gráfico. Então, a gente tem que fazer essas tentativas. Se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, qual vai ser o resultado dessa função? F de 1 é igual a quanto? 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3, 5. Então, meu f de 1 tem que ser menos 1. E aqui deu 5. Quer dizer o quê? Que essa função não é função desse gráfico aqui. Eu nem preciso testar o outro ponto. Se esse ponto aqui já deu errado, nem preciso testar o outro. Deu para entender, gente? Sim, Eloy. Sim, só uma pessoa disse sim. Sim, Eloy. Sim, professor. Sim, Então, E, Eloy, encerra a aula aí, que a gente vai ter aula ainda. Já, professor, tem aula de português agora. mas a gente está terminando já, a gente está terminando. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Tentativas. Essa aqui já deu. O horário é até 9h40, pô. Essa próxima aqui. Se eu colocar o 1 aqui, ó, no lugar do x. 1 menos 3. 1 menos 3. Negativo 2. Negativo 2. Tem que dar quanto? Tem que dar negativo 1. Então, essa daqui também não é a função correspondente a esse gráfico. Próxima função, 2x menos 3. Se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, 2 vezes 1, 2. 2 menos 3. Menos 1. Negativo 1. Opa, essa daqui deu certo. Vamos testar com esse outro ponto para ver se dá certo também. Somente 2 pontos, tá ótimo. Colocar o 3 agora aqui no lugar do 2, no x. 2 vezes 3. 6. 6 menos 3. 3. 3. Opa, deu certo. Ó. Quando o x for 3, o y é 3. Na função deu certo. Então, essa daqui
é a função que representa esse gráfico aqui. E era assim que era para vocês ter feito lá na questão. Ter pego, Eu entendi agora. ter pego o ponto de apoio que eu dei e substituir. Quando o meu x for 3, o meu y tem que ser 3. Quando o meu x for 1, o meu y tem que ser menos 1. Então, eu vou substituir da função. Quando o meu x for 1, o y tem que ser menos 1. E a única função até agora que representou o gráfico foi essa. Certo? Essa última aqui também não representa. Ó. Quando eu colocar o x aqui igual a 1, meu y vai ser 4. Já descarto, errada. Está aqui, ó, o gráfico da função. E eu acredito que essa daqui é a última para terminar. Vamos lá? Essa daqui é igual a que tinha lá, viu? Igual. Uma que tinha lá no exercício, na atividade da aula passada. Que ponto é esse aí, gente? Esse primeiro ponto de cima aqui que eu estou colocando o mouse em cima, o ponto de apoio. Que ponto é esse? Quais são as coordenadas dele? M, isso aí acaba hoje não. Vai acabar 0 e agora. A 2. última é essa. A última é essa. É 0 e 2, professor. Quando o x for 0, o y é 2. Está aqui, ó. Para x igual a 0, o y é 2. O ponto já está aí. x0, y2. Ponto 0, 2. Esse outro ponto que eu coloquei aí, quais são as coordenadas dele? Menos 1 e menos 1. Negativo 1. Negativo 1, negativo 1. Ou seja, quando o x for menos 1, o y é menos 1. Eu tenho o ponto menos 1, menos 1. Então, eu tenho os dois pontos de apoio. E agora eu vou fazer as tentativas. Essa função, quando eu coloco aí o x igual a 0, qual vai ser o valor de y? 3 vezes 0, menos 2. Vai dar menos 2. Negativo 2. Vai dar menos. Negativo 2. E tem que dar quanto para a função estar correta? Tem que dar 2. Negativo Tem 2. que dar 2. Então, a gente já pode descartar essa primeira aqui, ó, errada. Então vai ser 3x mais 2. Tá aí a função, 3x mais 2. Quando eu colocar o x aí igual a 0, o outro tem que ser quanto? 2. Deu certo. Vamos fazer outra tentativa. Quando o x for menos 1, o y tem que dar menos 1. Nessa função aí dá? Quando o x for menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, mais 2 menos 1. Tá menos certo. 1. Então, essa daqui é a função correta. Eu Aí, analisar tá as certo. outras. Não preciso nem analisar as outras. E é assim que a gente descobre a função. Peraí. Olha, eu queria tirar uma dúvida. Aquela Sim. atividade que o senhor passou, que deu esse problema aí todinho, o senhor ainda vai considerar ela? Olha, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá certo? Na sexta-feira que vem, a gente vai fazer outra atividade. Vai fazer outra atividade e vai considerar essa. Dizendo o senhor, professor, que não foi a atividade, foi o site. Eu acertei Foi. tudinho, tá tudo no meu Eu fiz caderno. 5 pontos. Quando eu fui olhar hoje, só tinha 3 pontos. Oxe. Foi, o meu também, professor. Rapaz, Eu tenho certeza que eu acertei tudo. Eu tirei Eu print acertei das tudo, respostas. desconsiderou duas Não, respostas lá. eu fui procurar lá no histórico, quando eu fui ver, tem 2 respostas que não foi marcada, tá mostrando lá, mas eu marquei que eu tirei print. O meu O meu também. também. O meu jeito dela. e foi? Ah, pô, o meu não apareceu assim, não. O meu, quando eu fui ver esse histórico aí, o meu disse que a atividade não podia ser mais respondida. Eu pensei o quê? Foi anulado, né? Porque, tipo, eu pensei o quê? O seu foi modificar alguma coisa lá e quando eu enviei, anulou. Porque eu fiz tudo direitinho, print certinho, pá. É Eu porque tenho até tem os print vários aqui. históricos, tu tem que ir no último que Não, tu, mas que tu eu utilizou. fui no último mesmo, aí tava dando a Eu mesma até coisa. Eu fui nos tudinho que eu achei. da resposta que eu tinha marcado. Tá tudo aqui, Então tá tá tudo bom, mas certo. não tem problema não. Não tem problema não. Na próxima aula, sexta-feira, a gente vou preparar outra atividade para vocês fazerem, tá certo? Desse mesmo conteúdo dessa aula que a gente viu. Passa mesmo.
A mesma não, eu vou modificar, vai ser bem parecida, mas eu vou fazer algumas questões, tá certo? Bem parecida, eu vou mudar só os valores, tá bom? Ei, pessoal, manda as questões lá pra gente responder. Vou Pra gente mandar, não, pra quem vou quiser. mandar, vou mandar. Eu vou mandar também agora vou mandar as questões e vou mandar também agora a chamada no grupo, tá certo? Por Não dá favor. pra ligar a câmera aí pra gente ver ela. Sim, rapaz, cadê? Pra que lembrar? Tá querendo ver, Letícia, tá vendo aí? Letícia, cadê você? Ah, vou aparecer, calma. Ave Maria, doido. Minha cara de sono, misericórdia. Liga não, Letícia, liga não. Cadê Letícia? Eu tô horrível. Tá me aparecendo aqui? Letícia, muito bem. Aí, gente, Letícia, prazer em conhecer, Letícia, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Se Deus quiser, a gente vai estar presencial aí. Tá mostrando Letícia, não. Ok. Então, gente, eu estou mandando. Obrigado, Letícia. Eu fecho para o menino não estar muito de olho em você. Vou colocar. Agora aparece os gado. A chamada no grupo, tá certo? Vou colocar a chamada no grupo. Por favor, não esqueçam de fazer a chamada, viu? E vou mandar o exercício também no grupo depois, viu, Matheus? Vou mandar depois. A descrição por aqui. A descrição vocês colocam aula de revisão sobre gráfico de função. Aula de revisão sobre gráfico de função. Certo? Ok, gente? Ok. Como que é, Loi? Ok, tá ok. Aula